o relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, falou sobre a prorrogação da CPI e a gente vai ouvir um trechinho dessa fala à imprensa agora. Senador, alguma possibilidade de prorrogação da CPI do crime? Nós teremos hoje uma reunião com o presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, para tratar disso. O requerimento foi apresentado com as assinaturas necessárias. O regimento da Casa é claro, no sentido de que, tendo as assinaturas, basta que o presidente faça a publicação e a renovação do prazo se dá automaticamente, mas é preciso o despacho dele para a publicação. Então a gente vai ter essa resposta hoje à tarde, está marcado para 14h30. Essa reunião vai ser aqui no Senado mesmo? Vai ser realizada aqui no Senado ou na residência oficial. Documentos ainda precisam ser analisados, que precisa dessa prorrogação. Eu queria que o senhor destacasse, os principais documentos que precisam dessa atenção, desse tempo a mais. Nós temos um volume significativo de dados que chegaram por quebras de sigilo, também prestação de informações. É preciso fazer um grande cruzamento de dados, desde quebra de sigilo fiscal e bancário a dados que vêm da aviação, por exemplo, para poder criar um roteiro e entender o que aconteceu. Ao mesmo tempo, ainda temos dados chegando dos estados, sob o ponto de vista de combate ao crime organizado. É uma CPI que se dividiu, ela tem o caráter de relato da atuação das facções e milícias no Brasil, relato da forma pela qual o Brasil reage em cada estado contra o crime organizado, mas também a situação específica do estado do Rio de Janeiro e a situação específica do Banco Master e seus desdobramentos, porque eles coincidem com o nosso plano de trabalho e escopo. Ex-governador aqui do DF, pela terceira vez, deixou de comparecer aqui à oitiva da CPI do crime organizado. Como que o senhor avalia essa ausência de Ibanez Rocha? E aproveitando a oportunidade, como que isso faz com que os trabalhos sejam prejudicados nessa ausência? O grande prejuízo se dá para o povo do Distrito Federal que não tem um esclarecimento adequado com relação aos questionamentos. É uma escolha que, hoje em dia, a jurisprudência do Supremo permite que aquele cidadão que se coloca na condição de investigado, e é isso que o ex-governador Ibanez faz, ele se coloca na condição de investigado, e o Supremo tem garantido o direito de não comparecimento, o que não parece razoável, mas é a jurisprudência consolidada. Em relação em caso de negativa do Davi Alcolumbre, há possibilidade de entrar com mandado de segurança no STF? Não, para renovação de prazo não, uma vez que a gente teve recentemente uma decisão no sentido de não permitir, de não conceder, essa decisão foi manifestada pelo plenário do Supremo. A gente não vai perder tempo com isso, mas a gente tem que lembrar sempre que a gente já judicializou a instalação de uma CPI específica, está pendente despacho do ministro Cássio, e se for necessário judicializaremos outras iniciativas de instalação de CPI. Isso pode atrapalhar o relatório final, essa negativa de Davi Alcolumbre? Reduz o alcance, porque se eu tiver mais tempo para análise, a gente vai fazer um relatório com maior profundidade, mas o que a gente já conseguiu construir é bastante significativo, então não há dúvida de que, se for necessário, no dia 14 vai ser lido e eu espero aprovado um relatório contundente mostrando a situação atual do crime organizado no Brasil, como o Brasil reage a isso, mas também os detalhamentos referentes ao caso Master e sua infiltração via corrupção e os casos do Rio de Janeiro. Senador, Cláudio Castro remarcou o depoimento dele, que seria hoje para o dia 14. Não seria uma data estratégica, já que dia 14 é o fim da CPI do crime organizado? Não me pareceu que tenha sido isso o objetivo do ex-governador Cláudio Castro. A gente está trabalhando agora com a equipe da CPI, se a gente remarca, antecipando um pouco esse depoimento, mas já disse ao próprio presidente Contarato, se for o caso, a gente colhe o depoimento e eu relato no mesmo dia. Amanhã, confirmado Galípolo e Roberto Campos Neto, ou vocês já receberam alguma sinalização de que eles não vão comparecer aqui na CPI? Nós já temos a confirmação da presença do Gabriel Galípolo, estamos aguardando a confirmação da presença de Campos Neto. Amanhã será focado no Banco Master, o depoimento do Galípolo? O papel dos órgãos de fiscalização do mercado financeiro, as evidentes falhas que nós temos, as sugestões de mudanças necessárias para que a gente possa aprimorar e o que mais surgiu ao longo do depoimento. Deliberações na sessão de amanhã. A gente sabe que a pauta de hoje era somente para ouvir depoimentos e há alguma, eu sei que a pauta de amanhã também só para ouvir depoimentos. Alguma perspectiva de deliberações sobre os requerimentos que ainda não foram apreciados? Houve alguma conversa sobre isso com o presidente? A gente está discutindo essa possibilidade de fazer inclusão também deliberativa para a próxima semana. Amanhã não, amanhã só oitiva. A priori só oitiva, vai depender da conversa de agora a pouco.
eu acabei me atrasando, a respeito da posição do ministro Alexandre de Moraes sobre os relatórios do COAF. Gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco melhor como tem sido a postura do ministro e como que ele pode estar atrapalhando o envio desses relatórios à CPI. A referência que eu fiz foi especificamente a decisão monocrática do ministro Alexandre, que criou novos requisitos, dificultando o acesso aos relatórios de inteligência financeira. A decisão do ministro Alexandre, ela contraria a jurisprudência histórica do Supremo, contraria a posição do próprio ministro Alexandre meses atrás. E ele dá essa decisão num contexto em que ele se vê envolvido, ele e familiares dele envolvidos no caso Master. É lamentável que você tenha ministros da Suprema Corte que não tenham a capacidade de se reconhecer suspeitos para poder proferir decisões. Isso não se limita ao ministro Alexandre, infelizmente. A gente está pendente de despacho do ministro Cássio com relação à instalação de uma CPI do Banco Master. E nós temos notícias do ministro Cássio viajando em jatinhos ligados ao Grupo Master. Nós temos notícias do filho do ministro Cássio recebendo honorários de grupos ligados ao Banco Master. Nós temos o ministro Gilmar Mendes sequestrando uma relatoria de uma forma absolutamente atípica e ilegal. E nós temos, finalmente, o ministro Toffoli decidindo, despachando num processo onde existia claro envolvimento dele, ligação dele, conexão dele, e ele deveria ter se declarado suspeito desde o início. É muito grave o que o Brasil enfrenta, onde você tem um boicote às investigações públicas, partindo de quem deveria ser o garantidor da Constituição. A gente vai enfrentar isso com os limites que a lei nos permite. Muito obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, viu? Perfeito, por isso mesmo a gente já está de volta. Aliás, já colocou nessa conversa, Felipe, a Camila Xavier, nossa repórter, tá lindíssima de vermelho. Camila tá sempre linda. Camila, muito bom dia, já é boa tarde, não, bom dia e feliz Dia do Jornalista, tá? Pois é, feliz Dia do Jornalista para nós, Nath, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, muito obrigada. E, pois é, a gente acompanhou aí a fala do Alessandro Vieira sobre essa prorrogação, né, que é o que eles têm debatido aqui nos últimos dias. Além da prorrogação, que é uma coisa que eles sempre querem mesmo, qualquer CPI tenta jogar esse tempo, aumentar esse tempo, ainda mais com a coisa do Banco Master, né, que também foi aglutinada pela CPI do crime organizado. A gente viu isso acontecendo também com a CPMI do INSS, não funcionou. Mesmo com o relatório aí sem ter um caminho ali, né, entre oposição e governo, mas não conseguiram ampliar. Agora eles querem isso também com a CPI do crime organizado. Mas de um montão de coisa interessante que o relator falou, ele diz também das pessoas que vão ou que não vão, né? Ibanez Rocha não vai. De novo, Ibanez Rocha que está dentro da coisa toda do Banco Master, mas Galípolo vai. Galípolo que é o presidente do Banco Central e foi o presidente que pegou a coisa do Banco Master em andamento, né? A coisa toda começa a ser analisada pelo Banco Central, pelo ex-presidente que entrou ali na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o Roberto Campos Neto, que também não foi a CPI do crime organizado, né? Exatamente, e aí ainda não tem essa confirmação se Campos Neto vai vir ou não. A sessão acontece amanhã, a partir das 9 da manhã, então fica também esse questionamento se ele vai vir ou não. Os parlamentares estão nessa dúvida e também reclamaram hoje, inclusive, Nath, não só o Alessandro Vieira, mas também o presidente da CPI do crime organizado, o Fabiano Contarato, logo na abertura da sessão de hoje, reclamou sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, disse que essas decisões vêm viabilizando a realização desses trabalhos. Isso porque o Supremo Tribunal Federal liberou, por exemplo, o Ibanez Rocha, o ex-governador do Distrito Federal, de comparecer aqui à CPI. Ele acabou não vindo, de fato, hoje, na sessão de hoje, para prestar os esclarecimentos sobre toda a questão envolvendo o Banco Master, o governo de Brasília, do Distrito Federal e também a questão do BRB. Não veio para esclarecer isso, né? A CPI que vem tentando apurar a conexão do Banco Master com o crime organizado, como o Banco Master teria atuado para ser um fluxo, né? Um meio para poder lavar o dinheiro do crime organizado. Então, Ibanez Rocha acabou não vindo. E aí também existe essa possibilidade de Campos Neto não vir amanhã.
vir somente o atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e aí os parlamentares estavam realmente reclamando, criticando essa atuação do Supremo Tribunal Federal. E aí, hoje, como o Alessandro Vieira falou, Nath, o relator, eles devem se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir essa possibilidade de prorrogação dos trabalhos. Alessandro Vieira que reuniu pelo menos 28 assinaturas, né, um número superior ao número necessário de assinaturas para se prorrogar esses trabalhos, para dar mais prazo de trabalho para a CPI. E a expectativa deles é que eles possam ter mais tempo. Alessandro Vieira quer mais tempo para poder analisar todos os documentos aos quais a comissão teve acesso. Ele disse que é um volume muito grande e que eles precisariam de mais tempo para analisar esses documentos, precisam de mais tempo também para receber aqui testemunhas, também investigados, para colher esses depoimentos, e também os governadores, porque aqui não vieram todos os governadores que a CPI pretendia ouvir, governadores dos estados mais seguros, os estados mais inseguros e também de alguns outros estados que têm modelos que seriam interessantes, né, para se analisar, modelos de lidar com o crime organizado, de combater o crime organizado. Então, o Alessandro Vieira deu essa justificativa para poder pedir essa prorrogação. E, segundo o próprio Metrópolis noticiou, Nath, existe a previsão, existe a possibilidade que o próprio relator teria anunciado isso, dito isso, de abrir mão dessa investigação mais voltada ao Banco Master, caso essa fosse uma condição, por exemplo, de Davi Alcolumbre, caso Davi Alcolumbre quisesse, por exemplo, que a CPI não entrasse, não continuasse entrando na questão do Banco Master. Então, Alessandro Vieira estaria disposto a aceitar isso para dar mais tempo, para ter mais tempo para aprofundar e para fechar essas investigações, Nath. Camille, Felipe também, já passando aqui para o Felipe, a CPI do crime organizado começa lá atrás, logo depois daquela operação bastante violenta das polícias civil e militar do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, setembro, outubro, não lembro efetivamente ali o mês, mas policiais morrem, muitas pessoas morrem, todas por enquanto, de acordo com as próprias polícias ali, ligadas ao Comando Vermelho, e aí surge essa CPI do crime organizado, falando muito sobre crime organizado, tem que reconhecer como grupo terrorista ou não, discutem diversas situações, inclusive que estavam sendo discutidas já pela PEC da Segurança Pública, e aí acontece o caso do Banco Master, a partir de novembro, quando o Daniel Vorcaro é preso pela primeira vez, e a coisa toda do Banco Master ganha corpo também na CPI do crime organizado. Felipe, você acha que é isso, assim, que a CPI do crime organizado perde um pouco, desvia muito do caminho, colocando o caso do Banco Master e faz os parlamentares talvez perderem um pouco do tempo, já que ninguém do Banco Master está indo lá prestar esses depoimentos? Ou não, também é importante de ter o caso do Banco Master dentro da CPI do crime organizado, mesmo com um tempinho agora bastante curto? Nath, essa é a grande questão, né? O que é crime organizado? A gente tinha aquela imagem, né, que crime organizado era o traficante que ficava de short, sem camisa, com o fuzil para o alto, no meio da favela, atirando para o alto, atirando para a polícia, com uma criança soltando pipa quando a polícia chegasse, não é? Crime organizado hoje em dia no Brasil é muito maior do que isso, né? Se profissionalizou de uma forma completamente diferente no passado, né? Com toda certeza, o líder do PCC, o líder do Comando Vermelho, deve estar agora, nesse momento, numa cobertura em Miami ou numa cobertura em Paris, estourando um champanhe, fumando charuto e coordenando toda o crime organizado, né, do celular, né? Os traficantes, né, o líder de facção, né, deve estar agora engravatado, indo para uma reunião com algum fundo da Faria Lima, né, ou de outros lugares, para não caracterizar também a Faria Lima, né, tentando discutir como é que vai aplicar o seu dinheiro, né? Ou seja, o crime organizado, Nath, hoje em dia é muito diferente do que era no passado, né? Então, quando estourou a questão... bom lembrar, você tem razão, a CPI entrou e resolveu funcionar
depois da Operação do Rio de Janeiro. Mas logo depois teve a Operação Carbono Oculto, em que analisaram e chegaram à conclusão que o REAG seria um fundo utilizado por facções criminosas para lavagem de dinheiro. Aí depois veio a questão do Banco Master, que tinha relação com o REAG. Ou seja, é tudo implicado, é tudo uma coisa ligada na outra, né? Então, é claro que se a CPI do crime organizado conseguisse resolver a questão do crime organizado de forma tradicional, né? A questão do Rio de Janeiro, como é que os estados estão se organizando para combater as milícias, combater o crime organizado em geral, é um resultado que eu acho interessante, né? Mas não dá para você pensar em combater o crime organizado sem pensar nessas formas mais especializadas, né? E mais sofisticadas de crime organizado. O dinheiro, né, não está mais na boca de fumo. Tem até empresa de ônibus em São Paulo que está sendo investigada por relação com o PCC, né? Com toda certeza, a questão é muito maior, muito mais profunda, né? Infelizmente, né, no meu modo de ver, ficar só no Banco Master, né, é um problema, porque acaba se perdendo muitas coisas da investigação e da proposição que poderia ser essa CPI. Mas também o Banco Master, Nath, esse é o grande problema. Foi um escândalo tão grande que praticamente revala, né, em todas as grandes questões do Brasil, de mercado financeiro a crime organizado, a, a lavagem de dinheiro. Então, ou seja, praticamente todos os crimes que você for investigar relacionado ao Banco Master, você vai atingir praticamente todo o Código de Processo Penal, né? Então, assim, então eu entendo essa negociação que o Alessandro Vieira pode fazer com o Alcolumbre de deixar de fora o Banco Master, mas, no modo de ver, é uma perda de tempo e uma perda de poder apurar e ir mais fundo na investigação e resolver o que é, afinal, crime organizado.